bem, terceiro ano, tudo bem? Professora Marcela voltando aqui para falar do assunto da segunda semana do PET 6. Eu espero que todos estejam bem, forte ainda, mesmo com o PET 300 aí que deixou a galera perdida por causa da carta, mas a carta é bem fácil de fazer, tá? Para quem não conhece o canal, deixe seu like, se inscreva se puder e deixe seus comentários aí, para que nós possamos melhorar ou para deixar o seu elogio, se você o tiver, tá? Então, vamos falar de um assunto bem legal aqui, vou tentar ser o mais breve possível, vocês sabem que a professora não consegue, as aulas da professora ficam grandes, aí a galera acaba achando grande demais, aí vai para os vídeos menores. Mas vamos correr aqui, vamos ver o que nós podemos fazer. Vou abrir aqui, ó, o slide. Ok? Vamos lá, gente. Revolução. O PET pergunta esses dois termos. Revolução, gente, mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade que ocorre em um período relativamente curto de tempo. Aí, depois o PET pede indústria, atividade econômica que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII. Então, revolução, vamos pensar aí no sentido. Lembre-se, Revolução Francesa. Ela rompeu uma estrutura, que era a estrutura absolutista, tá? Do rei lá, com a nobreza, do clero. Ela rompeu isso a partir da Revolução Francesa, que durou 10 anos, de 1789 a 1799, ela rompeu uma estrutura social. Então a gente pode falar que é isso, uma mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural. E indústria, atividade econômica, que hoje a gente está lidando com ela muito, né? No passado não era assim, né? Eram mais a questão da manufatura, do artesanato, das corporações de ofício, da agricultura, tá? E a partir da Revolução Industrial deu um boom aí na indústria no processo da Inglaterra. Então vamos lá. O que foi? Chamamos de Revolução Industrial o processo que levou a substituição dessas ferramentas, das ferramentas mais antigas, né, das ferramentas mais manuais, pelas máquinas, da energia humana, a energia da pessoa, pela energia motriz da máquina e do modo de produção doméstico ou artesanal, pelo sistema fabril. Então a gente tem que ver muito dessa questão feudal. O feudalismo era isso, mais campo, mais as corporações de ofício, sapateiro ali fazendo o sapato de forma manual, tá? Com a máquina, esse processo do movimento do sistema feudal, né? Aí temos o mercantilismo aí no meio, entre os dois, depois já para o capitalismo industrial, não teve essa modificação aí nos modos de produção, nos modos que as pessoas produziam as coisas, tá? Aqui, né, a produção doméstica ou artesanal para o sistema fabril, que a máquina faz, tá? O advento da produção em larga escala, larga para bastante, que antes, por ser menos pessoas que trabalhavam, às vezes uma pessoa fazia um sapato, então esse sapato demorava a sair, né, gente? Então, a partir do momento que começa a ter as máquinas que produzem em larga escala, então vai ter uma produção maior, né? Essa produção de larga escala, ela deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Um boom, né? Essas nações se transformaram em predominantemente industriais e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades, lógico. O negócio está bombando nas fábricas na cidade, então o pessoal que está no campo faz o quê? Há um êxodo rural, sai do campo para tentar trabalho na cidade, porque no sistema feudal, gente, era tudo concentrado na terra, ok? Então tem essa transição. Então vamos lá. As causas da Revolução Industrial. Por que a Inglaterra? Muita gente pergunta da Inglaterra. A expansão do comércio internacional do século XVI e XVIII e XVII, que são as grandes navegações, tá? Só que a Inglaterra já era pioneira antes das grandes navegações, já estava ali nos mares, já era a rainha dos mares, tá? Trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Aquela burguesia que estava ali, que não tinha muito poder político, mas tinha poder econômico. Então, ela ascendeu, né? Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo de instalação das indústrias. Essa acumulação de capital, ela vem de tempos em tempos, na exploração de colônias,
no advento dos mares, quando as nações encontram territórios para explorar as matérias-primas, então a acumulação de capital vem daí, tá? De uma exploração, ok? A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, né, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria. Então, eles tinham dinheiro, estavam com dinheiro, então vamos investir, vamos melhorar aí essa tecnologia. Vamos supor, a tecnologia, melhorar essas máquinas, tanto é que na época tinha até quem inventasse as máquinas ganhava prêmios, tá? Inventores de máquina. Então vamos lá, Inglaterra, por quê? A Inglaterra ela possuía capital, estabilidade política e equipamentos necessários para tomar a dianteira do avanço da indústria, porque ela era pioneira, tá? Dos mares, a Inglaterra ela foi a primeira monarquia parlamentarista, ok? Ela já estava mais à frente, não é uma nação avançada. Desde o fim da Idade Média, parte significativa da população se dirigia às cidades devido aos cercamentos. Esses cercamentos, gente, chamavam enclosures, né, do campo. O que aconteceu? No sistema feudal, os camponeses eles tinham a terra em comum ali. O senhor feudal ele não era proprietário, ele ficava um tempo ali, como ele era um comandante daquela terra, mas ele não era proprietário. Então, com os cercamentos, o que aconteceu? Esse pessoal que estava no campo, que já produzia, eles foram, de certa forma, arrancados dessa terra, para que essa terra se tornasse propriedade privada de alguém, para poder o quê? Fazer produção para criação de ovelhas. Ovelha dá o quê, gente? Lã, né? Então tirou essa galera que estava lá desde aquele processo antigo, feudal, de terra, de manso senhorio, né? De ficar ali trabalhando na terra do senhor, tá? Aí davam a produção para o senhor, ali vivia e comia e morava. Não, eles foram retirados, tá? E a partir do momento que eles foram retirados, essas terras que eles ficaram os grandes cercamentos para a criação de ovelhas para a produção de lã, tá? E esse pessoal que saiu da terra ficou o quê? O que eles tinham que fazer? Ir para a cidade, né, gente? Trabalhar nas fábricas, ok? Então, ó, devido aos cercamentos enclosures do campo, sem terra, esses camponeses acabavam entrando nas fábricas que surgiam. Também tinha colônias. Nós estamos falando da Inglaterra. Então, a Inglaterra, com essa coisa aí de retirar esses pessoal, esses agricultores, vamos supor, feudais, eles tiveram que sair, então a Inglaterra teve mais o que? Mão de obra. E ela também tinha colônias na África e na Ásia, que garantiam fornecimento de matéria-prima com mão de obra barata. Então tudo voltava para que a Inglaterra tivesse uma grande condição de se dar bem aí na Revolução Industrial, tá? Então, o acúmulo de capital foi proveniente do tráfico de escravos, que ela também tinha a questão da escravidão, o colonialismo, né? Expansão comercial e os cercamentos. Então, foram fatores que ajudou muito a Inglaterra nesse processo de pioneirismo na Revolução Industrial. Então, vamos lá. Gente, mais outra vez, os cercamentos. As terras comunais inseriam-se em uma tradição econômica de utilização comunitária que remontava à Idade Média, e sua privatização representava a ruptura das relações capitalistas com o antigo mundo feudal. O senhor feudal deixava assim de ser o detentor da posse de terra para se tornar o seu proprietário. Então ele não era o dono antes, ele era apenas um detentor. Agora ele se torna o proprietário. Os camponeses que utilizavam as terras de forma comunal, né, e dela extraíam madeira, caça e outros produtos, viram-se privados dessa fonte de recursos. E aí, o que vai acontecer? A incapacidade de produção em seus pequenos lotes de terras obrigou esses camponeses a abandoná-las, sendo então apropriadas pelos grandes proprietários e a tentar melhores condições de vida nas cidades. Dentre elas destacavam ali, estamos falando da Inglaterra, Bristol, Birmingham, Manchester, que você tem o time de futebol, né, gente? Liverpool, né? A terra dos Beatles, Londres, Glasgow.
que contavam com inúmeras fábricas. Os camponeses passavam a ser, dessa forma, assalariados nas cidades, contribuindo para a formação da classe operária na Grã-Bretanha. Então, ok? Saíram da terra, o senhor feudal se tornou proprietário, propriedade privada, e tiveram que sair. E foram trabalhar nas fábricas. Exercício do PET, gente, o Enem. Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como síntese das transformações que levaram à consolidação do capitalismo, né, gente? Opa, vamos voltar, eita! Eita, sou. Aqui. Deixa eu abrir aqui do capitalismo. Nossa, gente, me desculpa. Na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental para o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados de novas tecnologias, de beneficiamento de produtos, do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e no primeiro momento também se vinculou à liberação de mão de obra. Ok? Então, está falando dos cercamentos, a consolidação do capitalismo na Inglaterra. Ok? Então, vamos lá. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o quê, gente? O PET está errado aí, o F, G, H, I, está errado. Vamos pensar no A, B, C, D, E, ok? Aumento do consumo interno. Olha... Congelamento do salário mínimo? Fortalecimento dos sindicatos proletários? Ainda não tinha, gente. Enfraquecimento da burguesia industrial? Não, enfraquecimento. Desmembramento das propriedades improdutivas? Não. Gente, aumento do consumo interno? Gente, isso tem muito a ver, né, gente? Por quê? Esse aumento do consumo interno, aqui, a articulação fundamental para o mercado. Então, se as pessoas vão sair das suas terras, obviamente que vai haver aqui um consumo maior, né? Então, vamos pensar nessa. Hoje esse slide aqui me pegou, viu, gente? Deixa eu ir lá. Então, vamos pensar que pode ser a letra A? Vamos lá. Pergunta 2. O que a industrialização garantiu às nações? Isso tem lá no texto do PET. Então, o que traz a industrialização, gente? Coisas boas, coisas ruins, tá? Ok? Mas no PET tem essa resposta lá certinha. Como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital? Falamos. Como que ela conseguiu isso, gente? Ela tinha escravos? Ela era pioneira? Ela tinha acumulação de capital? Ela tinha colônias? Enfim. Pergunta 4, gente. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico, né, quanto uma certa liberação dos ritmos ciclos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, sim, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Olha, gente, que o pessoal trabalhava muito nessa época, né? Até criança. Chegavam a trabalhar 16, 18 horas. Depois vem os sindicatos, os movimentos de quebrar máquinas que começam a lutar por uma melhoria. Não tinha criança que trabalhava mais de 10 horas por dia, gente. Ok? Então, a luz, ela trouxe o quê? Vamos continuar, né? Tem luz, gente. Acende a luz aí e continua trabalhando. Então, vamos ver. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência o quê, gente? A melhoria da qualidade da produção industrial, redução da oferta de emprego nas zonas rurais, nada a ver, né, gente? Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários? Não. Tá? Quem controlava o horário do trabalhador era o patrão. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas? Não. Mesmo havendo máquinas, as pessoas trabalhavam ainda muito,
ok? Ampliação do período disponível para jornada de trabalho? Ah, sim, né? Não é interessante essa? A partir do momento que antes ficava tudo escuro, aí quando ficava tudo escuro tem que ir para casa, né, gente? Tá? Não dá mais para trabalhar, tá? Não dá nem para enxergar aqui o que a máquina tem. O que eu vou enxergar aqui? Ok? Não, mas acendendo a luz, melhora, né? Então essa daí tá bem fácil, né, gente? Perguntas. Com a industrialização, o que ocorre com a população? Resposta aí no PET, no texto do PET, que esse eu não trouxe aqui, tá? Está clara lá a resposta. O que acontece com a industrialização? O que ocorre com a população, né? Várias coisas, gente. Os benefícios, mas também coisas não muito legais, né? Como os trabalhadores se organizaram para defender seus direitos? Aí começa o quê? Aquelas longas jornadas, tá? De muitas horas trabalhadas, crianças trabalhando, sem direito a nada, exploradas mesmo. Aí começa a haver o quê? A criação de sindicatos, movimentos ludistas, de quebra de máquinas, enfim, no texto do PET traz isso. Então, só ler lá que a resposta já está para vocês. Respostas claras na leitura do PET. E pronto. Tentei ser clara, mais rápida, né? Mas eu nunca consigo, né, gente? Eu volto aqui, isso. Vocês me desculpem aí que eu fiquei meio atrapalhada com o slide hoje. Ele passou, mas eu não quis parar a aula para começar tudo outra vez, tá? Me desculpem se a aula fica grande, mas muito fácil aí essa semana do PET, ok? Muito obrigada. Quem gostou, chegou até o final, dê um like, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Um beijo para vocês, terceiro ano. Força!